Pessoal, e aí, tudo bem? Márcio aqui na Império Com Enterprise. Pessoal, vamos a mais uma dica aqui em nosso canal. É o seguinte, eu vou apresentar uma estrutura e fazer um comparativo com a língua portuguesa, porque eu observo o uso incorreto dessa estrutura, tá? Na língua portuguesa. E se realmente o uso, não é, dessa estrutura na língua portuguesa está incorreto, certamente em inglês você não vai conseguir trabalhar a estrutura de forma correta a ponto de ser entendido, tudo bem? Portanto, nós vamos trabalhar pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí você fala, Jesus de misericórdia, Márcio. Não, Jesus de misericórdia não, peraí. Vamos devagar, tá? É o seguinte, ó. Eu vou pegar o verbo entender, tá? Então, observem. Se eu entendesse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Porém, eu noto muito o uso incorreto da concordância na língua portuguesa. Então, se o uso na língua portuguesa está incorreto, consequentemente você não vai conseguir trabalhar isso na língua inglesa, tá? Então, vamos trabalhar a concordância de forma correta. Se eu entendesse, eu explicaria, tá? Porém, eu noto o uso incorreto, né, na língua portuguesa, tá? Não estou aqui para citar nomes, nada. Eu estou dizendo que eu estou por aí. E eu observo os erros, porém eu não faço nenhuma correção. Mas aqui no canal eu tenho por obrigação orientar, tá? Que essa é a função do canal, tudo bem? Então, por exemplo, ó, se eu entendesse, eu explicaria. Se eu entendesse, pretérito imperfeito do subjuntivo, concorda com, eu explicaria, futuro do pretérito, certo? Portanto, o uso errado seria isso aqui, ó. Se eu entendesse, eu explicava. Eu explicava é pretérito imperfeito, não abre concordância. Tá? Se eu soubesse, eu fazia. Totalmente errado. Se eu soubesse, eu faria. Tá? Então, o uso correto, quando você trabalha pretérito imperfeito do subjuntivo, é fazer a concordância com o futuro de pretérito e não com pretérito imperfeito. Tá? Então já começa aí. Aí se você tenta passar isso para o inglês, vai ser uma confusão danada. Tá? Então olha que interessante. Vamos pegar essa estrutura que eu acabei de passar. Se eu entendesse, eu explicaria. Não é? Correto. If I understood, I would explain. Olha aí. Parece complicado, mas não é. Parece complicado, mas não é não. Nós precisamos ficar atentos, tá? Por essa razão, tá, que eu gosto muito de comentar aqui no canal, que a falha na comunicação se deve ao fato de não termos domínio de estrutura gramatical, tá? Por quê? Falar, todo mundo fala. Resta saber se o que você está falando está correto ou não. Porque uma coisa é você saber falar. A pessoa fala, você entende, estabelece-se um diálogo. Agora, para quem trabalha hoje, né, para quem usa o português e o inglês profissionalmente, aí gera um problema. Porque ao falar errado, você será mal interpretado. Tá? Então, se você escreve um relatório, o português está errado, a pessoa certamente vai ler o seu relatório e não vai entender. Então, gera aí falta de comunicação. Se você vai falar, não sabe exatamente o que você está falando, a pessoa do outro lado também não vai entender coisa alguma. Então, é aquela história. A comunicação
ela se deve ao fato de você ter bons conhecimentos gramaticais. Então, eu não estou aqui no canal falando, né, que você tem a obrigação de aceitar o estudo gramatical. Eu tenho a obrigação de alertar. Obrigar, ninguém é obrigado a nada. Eu tenho a função, né, eu tenho a obrigação de alertar. Porque quando você for fazer um teste, você vai sentir na pele, certo? O quanto faz falta domínio gramatical, seja na parte escrita ou seja na parte oral, certo? Portanto, esta frase que nós estamos aqui analisando, não é? Se eu entendesse, não é? Eu explicaria, né? Sinal que a pessoa, ela não sabe. E se ela não sabe, ela não explica. Então, se eu entendesse, eu explicaria. Então, aí também não é só estrutura gramatical, você tem que saber o que é que eu estou querendo passar com isso. Então, veja bem, a estrutura, além de você conhecer a estrutura gramatical, você precisa saber também que mensagem é essa que você está querendo passar. Portanto, quando você fala, olha, se eu entendesse sobre este assunto, eu certamente explicaria. Tá vendo? Então, significa que a pessoa não tem domínio do tal assunto e, por consequência, ela não vai saber explicar. Então, olha só. Tá vendo? Então, a Império Com hoje trabalha com comunicação escrita. Nós damos consultoria gramatical, que é para justamente ensiná-lo a pensar em inglês. Essa é a ideia. Porque a ideia não é fazer exercício, é entender o porquê que a gramática existe e saber quando e onde aplicá-la e o porquê. A ideia é essa. Não é ficar fazendo exercício, não é nada disso. Com todo respeito, isso é coisa do século passado. Hoje na Império, a ideia é justamente fazer com que você entenda como aplicar a estrutura e se fazer entendido através dela. Ou seja, trabalhar uma comunicação clara e eficiente. Portanto, essa dica que eu dei agora aqui sobre, não é, pretérito imperfeito do subjuntivo e a concordância se dá com o futuro de pretérito, é para que tenhamos uma noção de como proceder quando estivermos utilizando a estrutura e quisermos ser entendidos através dela, tá? Então, uma dica muito bacana, realmente. Eu espero de coração tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Com Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.